como é que dentro do CPCAD a gente consegue copiar, não é, de um pavimento tipo, copiar as instalações elétricas de um pavimento tipo para o restante dos outros pavimentos, ao invés de ficar a desenhar um por um, como muita gente faz, e eu inclusive quando comecei no CPCAD fazia isso. Eu tinha edifícios que eram tipo, mas eu não conseguia copiar, então meio que fazia um retrabalho, duas, três, quatro vezes o mesmo trabalho. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz essa cópia de grupo dentro do CPK? Essa dica que eu quero vos passar, você já sabe, eu sou Ricardo Pio, vosso eletricista. Verifique se está inscrito, se não estiver, subscreva. Isso ajuda a entregar a entregar esse conteúdo a mais pessoas. E claro, para vocês também não perderem nenhum dos nossos conteúdos. Vamos ao vídeo. A pergunta que a gente quer colocar, primeiro deve-se colocar é: para que pavimento eu quero copiar o grupo? Ou seja, quero levar a cópia, não é? Eu quero levar para o primeiro andar, no caso. Então, eu me posiciono no primeiro andar. Estou aqui no primeiro andar, planta 1. E segunda pergunta: qual é o piso em que eu quero tirar a cópia ou fazer a cópia do grupo? No caso, o resto do chão. Então, estou posicionado no primeiro andar, venho aqui em obras, copiar ou copiar grupo, seleciono copiar grupo. Se vocês virem, já está marcado o resto do chão, mas se não fosse o caso, por exemplo, fosse um outro piso, ele está marcado o resto do chão porque é o único pavimento até agora que tem instalações elétricas. Se virem o pavimento em que estou posicionado, ele fica acinzentado, significa que eu estou posicionado no primeiro andar, que é o pavimento que eu quero colocar a cópia. Agora já está selecionado o resto do chão, que é o pavimento em que eu quero copiar o grupo. Posso desmarcar os outros elementos, muros de divisórias, lajes, aberturas, claraboias, e vou deixar apenas eletricidade, porque no caso eu quero apenas copiar as instalações elétricas. Vou clicar em aceitar. Se vocês virem, tudo que estava no andar, no resto do chão, está agora no primeiro andar. Aqui, o que eu vou fazer são apenas ajustes, porque se vocês virem, ele trouxe o quadro lá de baixo. Aqui, vou apagar a portinhola, vou substituir esse quadro por um quadro parcial, por um quadro parcial. Vou interligar, vou interligar esse quadro com o quadro de baixo. O quadro de baixo e está feito a cópia, tá? Então tenho o resto do chão e tenho o primeiro andar. Agora, só algo que eu quero chamar a atenção, isso é importante porque também já errei muito nesse quesito. Existem casos em que um, 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 um- em que o pavimento pode ser tipo, não é? Mais de 99% ou 95% é tipo, mas tens um ou outro elemento em que difere dos outros pavimentos, do resto do outro pavimento. Às vezes é um corredor a mais ou a menos, às vezes é uma casa de banho a mais ou a menos, qualquer que seja o cômodo a mais ou a menos. Queria só chamar a atenção para esses casos, porque o que acontece às vezes é, vou dar esse exemplo aqui no segundo andar. Vamos supor que esse piso seja semelhante, né? 90 e tal por cento semelhante ao piso, ao primeiro andar, mas que por alguma razão aqui, por exemplo, exista uma casa de banho que não tenha no primeiro andar.
De forma que eu eh, faço esse exercício. Primeiro copio o grupo ou primeiro faço o ajuste? O aconselhável é que se vai fazer a cópia de um pavimento para um outro pavimento que seja tipo em mais de 99% e tem apenas um ou outro detalhe que seja diferente, o que se aconselha é que primeiro você copia o grupo e só depois faz os ajustes. Porque se você fizer o contrário, primeiro fazer os ajustes, vou fazer isso na prática. Vamos supor que eu tenho aqui, não é? Eu vou colocar aqui um quadro parcial e vou colocar, vamos supor que a minha casa de banho tenha duas luminárias e, por exemplo, uma tomada. Como é casa de banho, eu vou colocar uma tomada estanque aqui, por exemplo. E eu vou fazer a alimentação. Se vocês repararem, eu estou primeiro a fazer os ajustes das zonas que eu não tenho iguais ao pavimento que eu quero copiar e só depois é que eu vou copiar o grupo. Vocês vão perceber o que é que vai acontecer. O que é que o software vai dizer? Está interligado à tomada, vou interligar a luminária. Esse é um exemplo rápido só para efeito didático. Ok, está feito o ajuste, agora eu vou copiar, tá? Ver o que o software vai dizer. Se eu agora quiser fazer a cópia do primeiro andar para o segundo andar, depois de fazer esses ajustes, o programa vai dizer o seguinte: em copiar grupo, está selecionado, eu estou posicionado no segundo andar, quero copiar do primeiro andar. Vou clicar em OK, vejo o que ele diz. Ele diz: os elementos do grupo atual serão perdidos. Ou seja, todo o ajuste que eu fiz antes da cópia do grupo será perdido se eu quiser trazer a cópia. Então, o inteligente é fazer primeiro a cópia e só depois trazer o grupo. Se eu clicar em OK, todo o ajuste que eu fiz foi perdido, as linhas todas foram perdidas e tenho apenas a cópia, né? Cópia do grupo. Então, é importante primeiro fazer a cópia e só depois fazer esses ajustes. Bom, era tudo para esse vídeo. Espero tê-lo ajudado. Se for do seu interesse aprender mais sobre essa ferramenta SuperCAD, tem o meu Instagram na descrição desse vídeo e também tem o meu WhatsApp. Por uma Angola cada vez mais consciente sobre a necessidade de projetos de especialidades. Estamos juntos. Um grande abraço.